como entender. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu nele. Ali a palavra está dizendo que Deus escolheu a gente nele. Antes da fundação de quê? Isso quer dizer, antes de Deus fazer a terra, Deus tinha feito o quê? O céu, ou não? Primeiro Deus fez o quê? O céu, depois? Só que ele está dizendo que antes da fundação da terra ou do mundo, Ele já nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Quer dizer, nós já existíamos antes de Deus fazer a terra. Você está vendo que nós temos uma origem e a nossa origem é espiritual? Você está vendo que nós viemos de uma origem espiritual? Porque ali está dizendo que antes da fundação nós já existíamos. Não esqueça, é bom vocês notarem. Olha. Efésios 1:4. Se você compreendeu que nós já existíamos antes da terra, é porque nós viemos de uma origem espiritual. A minha origem é espiritual. É tão antiga, mais do que a terra. Aí coloca em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o quê? Deixa lá. Vamos estudar aquilo ali. Observe aquela palavra princípio. Que princípio é esse? Eu gostaria de ouvir vocês agora. De quê? Do princípio de todas as coisas. Tem Bíblia que diz no início. No início de quê? Ali não é o início de Deus e nem princípio de Deus, tá? Primeiro entenda, Deus não teve início, Deus não teve princípio. Deus sempre existiu. E não adianta você botar na tua mente, ficar maquinando de onde Deus veio. Como é que foi a origem de Deus? Ele está dizendo que sempre existiu. Ele está dizendo que o Senhor sempre existiu. O princípio ali é um princípio ou o início de uma criação. Deus já existia e Ele resolveu a criar, a dar forma, primeiro os céus. Não é isso? Observe. Céus, veio primeiro do que a terra? Primeiro do que a terra. A terra veio o quê? De onde veio a terra? Observe que tudo foi pensado aqui. Aqui é espiritual. Céus é espiritual. Terra é físico. Entenda que o físico veio do espiritual. Primeiro a terra foi projetada no espírito. Deus primeiro fez os céus. Depois dos céus, ou entre os céus e a terra, nesse intervalo de tempo, nós já existíamos. Só que como a nossa existência é espiritual, a nossa origem veio daqui. Olha o projeto de Deus. Ele já existia antes dos céus e já existia antes da terra. Aí Deus resolve criar o quê? Vamos lá. Deus não fez os céus para nós. Como o céu espiritual e nós já existimos espiritualmente, Deus não fez o céu para nós. Para nós, Deus fez o quê? A terra. Deus precisou fazer a terra para tornar nós, que era espiritual,
em físico. Deus precisaria de dar forma, nesse intervalo de tempo que nós já existíamos, Deus precisaria dar forma a esse espírito que somos nós. Então o que ele fez? Eu vou criar a terra para os homens, e os céus eu crio para mim e para os anjos. Então Deus não fez o céu para o homem, Deus não fez o céu para nós, e Deus não fez nós para irmos para o céu. O propósito do Senhor é fazer o homem e colocar o homem aonde? Na terra. Por quê? Veja bem, se Deus é um ser espiritual, ele poderia sim estar habitando no céu, que é espiritual. Mas como que Deus é um ser espiritual, ele vai habitar aqui na terra? Como? Foi o que ele fez? Ele pega o homem, que é nós, um ser espiritual, ele vem, pega da terra o barro, como todos nós sabemos, faz o boneco, nós estamos prontos, e agora ele sopra dentro de nós o Espírito. Ele sopra o fôlego de vida que vem conosco. Olha a origem nossa. Deu vida para nós. Agora ali não é mais um boneco. Ali agora é um boneco que está em movimento. O boneco que eu falo é o corpo. Deus pegou o barro, fez o ser humano. Nos fez do barro. E quando soprou, é como se ele falasse assim: Valdete, esse corpo é seu. Maria, vai para o corpo. Rosa, aí você passou agora a ter vida dentro do corpo. Aí o que é que Deus fez? Como ele é um ser espiritual, ele agora pode interagir na terra. Por que Deus pode interagir na terra? Porque Deus está dentro de nós. Deus agora pode interagir, ele pode sentir, ele pode falar, ele pode... Até ali nós sabemos que não tinha morte, não tinha doença, não tinha enfermidade, ninguém ia se preocupar, não haveria terremoto, não haveria tempestade para causar dano. Dano não poderia causar nada em nós, porque nós somos um ser criado por Deus, para não morrer, para não sentir dor. Pare e pense agora, o mundo sem a morte, sem doença e sem violência. Não precisaria ter hospitais. Para quê? Não tinha doente. Não precisaria ter médico. Não tem ninguém doente para cuidar. Não precisa de polícia, delegacias, delegados, presídios. Será que sobraria dinheiro? Hein? Ah, que sobraria muito dinheiro, Rosa? Porque não ia gastar dinheiro com médico. Não ia gastar dinheiro com a medicação em hospitais. Não gastaria para fazer presídio. Não gastaria nada, porque a violência, o custo da violência é muito, você não tem ideia. Só que nós já tínhamos uma fonte espiritual. Quando Deus cria os céus e a terra, observe uma coisa no versículo 2, vai chamar a atenção isso aqui. Tudo que Deus cria é perfeito, é ou não é? Deus cria alguma coisa imperfeito, Rosa? Torto, mal feito? Tudo que Deus faz o quê? É perfeito. Então vamos lá para o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Raciocínio. Se a terra, Jackson, estava sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu aí. Ou não? Se o primeiro versículo diz que a terra, o que Deus cria é perfeito, por que no versículo 2 a terra agora está vazia e sem forma? Alguém sabe dizer o que foi? Porque você lê a Bíblia, do primeiro versículo ao 2, você acha que isso aconteceu
de um dia para a noite. Isso pode ter levado milhões de anos. De um versículo para outro, do versículo 1 ao versículo 2, isso pode ter levado milhões de anos. Por quê? Porque até ali não havia tempo, tudo era eterno, tudo era eternidade. E a eternidade, ela não pode estar condicionada a uma cronologia de tempo. Não existe tempo para Deus. Não existe tempo antes de Adão pecar. Adão, antes do pecado, a Bíblia não fala pouca coisa. Mas Adão poderia ter vivido 1 milhão de anos, 100 mil anos, antes do pecado. Mas aí é ok. Se no versículo 1 Deus criou os céus e a terra e tudo é perfeito, por que o versículo 2, você vê agora que a terra está vazia e sem forma? E agora havia trevas sobre a face do abismo. E dentro dessa catástrofe, desta terra sem forma e vazia, havia abismo, mas havia que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, o Espírito já guardava essa terra mesmo nessa condição. A resposta desse acontecimento está Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou o quê? Então, para aí. Com a cauda, o que arrastou as estrelas, na verdade as estrelas são os anjos. Arrastou a terça parte. A terça parte dos anjos. Quantos anjos são? Aí você tem a resposta, Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Quero saber quantos demônios porque os anjos foram transformados em anjo maldito. Eles eram anjos, foi expulso, não foi isso? Veja, o número dessas é como a areia do mar. Imagine toda essa areia do mar. Então a nossa mente, ela é muito limitada para saber o número. Digamos, o mundo hoje tem mais de 8 bilhões de seres humanos vivos. Existe no mundo hoje mais de 8 bilhões de seres humanos circulando nessa terra. Imagine para cada ser humano nessa terra, se fosse 8 bilhões de demônios para cada um. É demônio que não acaba mais. Só que eles são seres espirituais. Lembre que eles eram anjos. Então vocês entenderam. Gênesis capítulo 1, 2, a terra está sem forma. Agora, Apocalipse 12, 4 diz que ele foi expulso dos céus e ele é lançado na terra e a quantidade é como os grãos da areia da praia. Agora, quando você vai lá para Isaías, capítulo 14, versículo 12, Isaías capítulo 14, versículo 12, é aonde que a Bíblia agora vai falar do que aconteceu nos céus com os anjos. E diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está vendo? Chama o quê de estrela? Lembra que Apocalipse falou como as estrelas? As estrelas. Estrela brilha. Estrela brilha. Ela tem luz própria, a estrela? Luz própria. E cada estrela, ela tem um brilho próprio. E a própria Bíblia diz que Deus chama cada estrela, cada um pelo seu nome, e elas obedecem. A quantidade de estrela que tem nos céus, meu Deus do céu, porque for galáxia. Então a nossa mente é limitada para entender o universo, o tamanho. A Terra, ela vai ser um grãozinho de areia. Imagine que nosso planeta Terra é um grão de areia no espaço. E a Terra já é tão grande desse jeito. É por isso que se encaixa Apocalipse 28, que a quantidade desses anjos que caíram é semelhante aos grãos da terra. Então,
esses anjos, que vamos ver agora, como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Vai passando aí. 13. Tu dizia no teu coração, olha o que esse anjo, essa estrela da manhã que ele era chamado, aqui é um querubins, aqui é um anjo, criado por Deus, que está acima de todos os anjos. Ele é chamado de querubins. Ele era cheio de luz. Ele estava acima de todos os anjos. Olhe o que ele fala agora. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? O anjo está dizendo que ele vai subir acima dos outros anjos e ele seria semelhante a Deus. Em outras palavras, eu sou Deus. Vamos fazer uma guerra aqui. Vamos destruir esse Deus. E ele começa a enganar a terça parte dos anjos. Faz uma rebelião e vai tomar o trono de quem? De Deus. É aonde que Deus joga ele fora. Então esses anjos, seres espirituais, transformados agora em demônios. Esses demônios que foram expulsos do céu, esses anjos que foram transformados em demônios, que foram expulsos, esses anjos, eles não manifestam em corpos de ninguém. Eles são os anjos que foram expulsos, eles não manifestam. O espírito dele é que manifesta. A quantidade desses anjos que foi expulso dos céus continua a mesma. Não aumentou o número desses anjos e nem diminuiu. Por quê? Porque eles não se reproduzem. Eles são assexuados. O que acontece agora? Então vamos lá. Quando uma pessoa se converte, recebe quem? O Espírito Santo. Qual o propósito do Senhor através da Maria que se converte? Que através dela, ela alcance mais vidas. Agora o Espírito Santo já gerou ela. A Maria, através do Espírito Santo, já gera essa. E não vai aumentando cada dia mais o número de pessoas convertidas. Os filhos de Deus não vai se multiplicando na terra. O que faz os demônios? Os espíritos demônios. Uma pessoa que não tem Jesus tem quem? E qual o propósito do diabo? Não é aumentar também o número dos filhos dele? Então são os espíritos demoníacos que vai transformando pessoas em filhos dele e aumentando a quantidade. Por isso, quanto mais tempo passa, o reino das trevas é como vai se avolumando e criando mais pessoas má, mais pessoas sem Deus. É por isso que nós precisamos saquear o inferno, entende? E crescer o reino dos céus, expandir o reino dos céus. Por isso que é uma guerra espiritual. De um lado o Espírito Santo lutando para que nós venhamos produzir e ganhar mais vida para Jesus, e de um outro lado Satanás transformando o ser humano em mais ódio, em famílias. Então o que ele faz? Ele vai atacar famílias. Porque na hora que ele entra numa família, ele diz: aqui é o meu território. É aqui que eu vou ganhar mais adepto. É aqui que eu vou transformar toda essa família em uma maldição. Mas a vontade do Espírito Santo é como diz a Bíblia: eu e a minha casa serviremos a quem? É promessa de Deus. Mas do outro do lado o diabo está dizendo: eu e a minha casa amaldiçoarei tudo. Por isso é que vocês vão entender que esses anjos que caíram dos céus
São anjos territoriais que comanda. Pode comandar um país, pode comandar uma cidade, pode comandar um bairro. Por isso que você percebe que tem bairros mais violentos do que outro, que acontece mais morte do que outros bairros, porque ali a infestação deles, o trabalho deles são maiores, porque tem mais filhos dele ali, mais maldade ali, mais pessoas perversas ali, porque eles têm aquele bairro como um território. E aí ele pode escolher uma família como território. E na hora que escolhe uma família como território, esta família, ela vive debaixo de maldição. E esta maldição vai se perpetuando. Eu já falei muito. Demônios específicos que só mata de acidente. Demônios específicos que só mata de loucura, de ódio, de suicídio, de cachaça, de bala, de casamento que ninguém dá certo. A família, ela fica sobre um domínio de uma maldição. Por isso que o índice de tamanho de sofrimento vai estar de acordo quem abraçou a família para comandar. É aonde vai entrar, onde Paulo diz, Efésios 6,12, principado, potestade e dominadores. Esses principados chamam-se príncipe das trevas, comanda as trevas. Potestade quer dizer poder. São os demônios que têm um poder limitado. Poder de causar tragédia. Poder de causar até catástrofe de grande escala. Uma cidade, quanto mais uma família que tem maldade no coração, vai ter um índice maior de sofrimento aquilo ali. Então, basta você parar e pensar, por que que minha família, a história dela é só desgraça, é só sofrimento? Por que que uma família, ela está sob comando de forças malignas? Porque tem demônios territoriais. A criança nasce, ela já nasce debaixo de uma maldição. Mas se a criança morrer, ela está salva. O bebezinho morrer, está salvo. Porque não responde pela vida espiritual. Mas não esqueça que um bebezinho vai ficar um pré-adolescente, adolescente. Vai chegar a 12 anos, 13 anos, já deixa de ser criancinha e já tem consciência do pecado. Quando um ser humano, ele passa a responder no mundo espiritual, quando tem a consciência o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo e o que é errado, ele já tem o poder de escolha, ele já responde pelas suas escolhas. Uma criança não. A criança, se ela morrer, está salva. Nós éramos criança um dia, e se a gente tivesse morrido como criancinha, a nossa salvação estava garantida. Mas deixamos de ser criança, nos tornamos adultos e nos tornamos agora responsáveis pelas nossas atitudes. Então, naturalmente, um pai, os pais, o casal que não conhece Jesus, que não tem um temor do Senhor, esse casal é desestruturado, então eles passam a ser instrumento do diabo para que ele aumente essa geração de filhos que cresce debaixo de maldição, cresce ouvindo palavrão, maldição, uma série de coisas. Essa criança, quando ela cresce... Agora imagine a criança que é criada dentro de uma igreja, que os pais estão ensinando a Bíblia, você está orando junto com seu filhinho, você conta a história da Bíblia, vai ensinando, porque você vai passando a absorver a palavra. Ensina teus filhos a andar no caminho do Senhor, para quando crescer não se desviar dele. Mas só que vocês, os seus pais, eles não tiveram o conhecimento do Senhor. Ele teve informação. Então ensinou a gente tudo errado, e nós aprendemos tudo errado. E por isso que nós pagamos muito preço, porque os nossos pais estavam debaixo da maldição por causa dos nossos avós. Então vem uma geração crescendo familiar
de maldição. Está entendendo agora? Aí depois que esses filhos crescem, os pais não têm como mudar, não tem como mais levar uma igreja, não adianta. É só o plano de Deus. Então esses demônios, ele escolheu famílias como o seu território. É isso que nós precisamos orar. Nas suas orações, quebrando maldição hereditária. Porque digamos se você tem 10 irmãos, todos esses 10 irmãos estão debaixo de uma maldição, porque não conhece Deus, está na prática da prostituição, está na prática do adultério, prática da bebidice, das drogas, estão tudo mergulhado nas trevas, estão tudo perdido. Esses 10 filhos são filhos do diabo. Porque eles não passaram ainda a ser filho de Deus. Eles não tomaram uma decisão para buscar Deus. Há uma cegueira espiritual. Que eles acham que as coisas erradas estão tudo certo para ele. Porque o diabo confundiu tudo. Então, se dentre esses 10 filhos, um se converte, o que é que vai acontecer com aquele um? A maldição foi quebrada naquele um. Em seu José, que se converteu. José faz parte de 10 filhos, todos os 10 na maldição. José se converte. A maldição que estava sobre ele foi quebrada. A partir de José agora, os filhos dele vêm de uma geração bendita. Aqueles filhos já não estão mais debaixo da maldição dos avós, porque foi quebrado no seu pai a maldição. Agora, o filho vai crescer debaixo de uma bênção de Deus, mas se esses filhos amanhã, por uma escolha própria, querer buscar o caminho dele, a maldição vai perpetuar. Porque desprezaram a palavra. E Provérbio 13:13 diz: todo aquele que despreza a palavra perecerá. Então foi uma escolha dele. Ele veio debaixo de uma bênção familiar, mas na frente, quando ele se entendeu ser gente, ele tomou uma decisão que não queria mais seguir aquele caminho de bênção, seguiu o caminho de maldição. Por isso que Deuteronômio capítulo 28 fala: bênçãos mediante obediência e maldição decorrente da desobediência. O homem escolhe o que eles querem comer, qual o caminho que ele vai escolher. O homem escolhe onde ele vai passar a eternidade. É livre-arbítrio. É por isso que nós precisamos estar orando, quebrando maldição familiar. Agora a importância de vocês entenderem e compreender que nas suas orações, entenda que vocês são autoridade. Porque Jesus é autoridade. E a autoridade de Jesus está acima dos demônios, ou não? Se a autoridade do Senhor está acima dos demônios, o Senhor me outorgou e me deu essa autoridade. Então quer dizer, eu sou autoridade sobre os demônios. Não é eu que tenho que ter medo de demônio. É eles que têm que ter medo de nós. Entendeu agora? Porque agora você olha para o demônio, você não vê mais como um gigante, como grande. Não. Você olha o demônio, que ele foi derrotado pelo Senhor na cruz, e que Jesus te fez grande. Você é maior, mais forte do que ele. Mas enfrente isso. Não fique com medo, não baixe a cabeça não. Gente, Satanás é igual um cachorro vira-lata. Você passa numa rua, aqueles cachorros vira-lata, mais zoada que não é brincadeira. Aí você para assim, quando você bate o pé, vai daí! O bicho bota o rabo nas pernas. É assim. Até quando você ficar com medo? Satanás, a minha mente, a mente de Cristo. Aqui dentro não, aqui quem manda é Jesus. Ei, esse corpo, um dia você habitava aqui, mas agora é o Espírito Santo. Agora mudou o negócio. Aí daqui a pouco aquela pressãozinha na cabeça, ei, Jesus, dá ordem aos teus anjos aqui agora. Anjo do Senhor, guerreia contra esses demônios agora que estão lutando contra mim. No mundo espiritual, os demônios vão entender
que você agora percebeu ele. Ele não quer que você perceba ele. Ele joga dor de cabeça, ele joga uma pontada, ele joga uma agonia, ele joga uma frieza no corpo, ele suga as forças. Você está sabendo, percebendo que é ele que está, e você não reage. Você espera a pancada vir para gritar? Não, você já percebeu, Satanás. Ei, psiu, não adianta mais. Aqueles trabalhos que tu recebeu lá, não tem mais validade não, demônio. Ele é a própria doença, enfermidade, desgraça, sofrimento. Então, quando ele sai, aí sai tudo aquilo ali. Você viu a ânsia que ela estava aqui ontem? Digo, Jesus, vai. Não, o povo aqui pensou que ela ia morrer. Só espera só, meu Deus, chama aí a SAMU aí, que o negócio está feio. Você entende, mãe, que é? Resistir. Aí ele vem e coloca aqui na cabeça, dúvida. Tá vendo? Você não tem força, Deus não te ouve. Tá. Não deixa entrar dúvida na sua mente. Tem que mudar esse negócio. Olha essa daqui, olha. Essa daqui, olha para ela. Essa aqui, tá vendo? Ela assistindo o culto, olha. Acontecendo o culto, ela em casa assistindo. O demônio manifestou no corpo dela. E não foi uma vez só, não. Eu deixei aqui desesperado aqui. Mas agora, sabe o que acontece? O demônio não tem mais espaço ali. Fechou a brecha. Então, gente, os demônios só agem no corpo porque eles encontram legalidade. Eles não vão entrar se não tiver legalidade, gente. Mas alguma legalidade está tendo. O processo de libertação é um processo muito árduo, que não acontece de um dia para a noite. Depende da pessoa. Nós, como seres humanos, nós temos muita coisa para que a gente libere do coração. Muitas picuinhas. Quando fala legalidade, a primeira é o pecado. O pecado abre uma porta e convida os demônios a votar. Lucas capítulo 11, veja aí Marcos capítulo 11. 11, 24. Se não for Marcos, é Lucas. Vocês são propriedade exclusiva do Espírito Santo. Carregue dentro de vocês. Não é negócio de ter medo, não. Medo, não. Veja Lucas. Isso. Vamos lá. Quando o espírito imundo sai do homem, sai do corpo. Quando ele sai, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. O repouso do diabo é um espaço numa vida de uma pessoa. Ele só está repousado quando ele encontra um corpo para entrar. É por isso que quando ele sai em busca de lugares, procurando repouso. Se ele não acha um corpo para entrar, aí diz a Bíblia, e não achando, diz, voltarei para a minha o quê? De onde? Você está vendo vocês que um dia manifestou com o demônio? Quanto o demônio é apaixonado pelo seu corpo? O quanto ele quer voltar para o seu corpo? Porque um dia ele morou lá. Lá ele trouxe doença, separações, desgraça. Ele está ali dentro. Enquanto ele está ali dentro, o ser humano não tem mais paz. Mas vê, Jesus tirou eles. E não achando, voltarei para a minha casa de onde saí. Ele, quando voltar, ele quer encontrar a casa vazia. Isso quer dizer, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, em prática de pecado, em uma vida errada. Aí ele vai encontrar vazio. O que é que vai acontecer? Puf! Entra.
Aí quando ele entra, observe o 25. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Isso quer dizer, quando ele volta, ele encontra a vida da pessoa distante de Deus. Então está vazio. Encontra a pessoa na prática do pecado. Então está vazio. Ele olha, ele vem. Quando ele vem, vai para o 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que aquele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por que vai se tornar? Porque ele foi e ele traz mais 7. 7 é pior do que 1. Por isso que o estado agora de mais 7 é pior do que o estado primeiro que tinha 1. Isso aí é para nós, igreja. Isso aqui não é mais para o incrédulo, não. Essa mensagem é uma mensagem específica para nós. Para que a gente não dê lugar ao diabo. Seja pastor, seja um grande líder de uma igreja, seja quem for. Deu legalidade, o diabo arrebenta. Não importa, 50 anos de igreja de crente, deu lugar. Por isso que a nossa vida, e principalmente você que passou por um processo de libertação, a gente tem que pisar em ovos, casca de ovos, muito cuidado, porque o primeiro vacilo que ele dá, ele arrebenta. Entende agora? Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero Pedro. Aí Jesus foi até Pedro: Pedro, o diabo está lhe cirindando. Está me pedindo aí, Pedro. Pedro. E Pedro cheio de orgulho: não, mas eu não, Jesus. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Se o Senhor for preso, eu vou com o Senhor. Eu, Pedrinho, não. Aí pegaram Jesus, cadê Pedrinho? Pedrinho está longe, escondido agora, com medo. Era assim. E era Pedro que andava com Jesus, ouvindo Jesus, abraçando Jesus. Que privilégio Pedro teve. E agora, às vezes, nós, como crentes, se acha o rei da cocada preta lá. Não é assim, não. Aquele que pensa que está em pé, cuide para quê? Para que não caia. Mas o processo de libertação, ele é árduo, é muito árduo. E muitos desistem. Por quê? Ele joga dúvida, joga vergonha. E agora, você está preocupado? Se preocupe em testemunhar Jesus. Tira essa mentalidade. Usa teu passado como testemunha e não tenha vergonha. Faça como aquele endemoniado gadareno lá de Gadara, com 2.000 demônios que Jesus libertou, que vivia se cortando com pedras. E quando Jesus liberta aqueles demônios daquele homem, diz a Bíblia que agora ele quer seguir a Jesus. Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Deixou ir, Senhor. Ei, comigo não. Volte e vá mostrar aos seus familiares, vai mostrar aos seus parentes lá, o que eu fiz na sua vida. Tá bom, Senhor, então vou lá. Imagino que ele me volta agora todo bem vestido. E não era você que estava lá se cortando com pedra? Não era você que tinha 2.000 demônios? Você está certo, eu tinha. Agora eu tenho Jesus. Então ele apresenta agora um novo jovem, um novo homem, transformado, glorificando a Deus. Imagine, a gente vai sofrer até o dia que não tomar uma decisão. Cada um de vocês sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que está errado, por que não deixa de lado? Por que muitas vezes o nosso coração está cheio de orgulho? A gente se acha nada disso. Eu preciso, Pai. Eu quero me quebrar diante do Senhor. O que eu não aceito mais essa vida. Eu não quero apenas estar dentro de uma igreja, fazendo parte de uma igreja e uma vida desgraçada. É assim que está acontecendo. Pessoas anos e anos dentro de uma igreja, cheia de capeta, perturbados. Não é isso, não é o propósito de Deus. O propósito do Senhor é transformar a tua vida para que, através de você, você também transforme outras vidas. Essas pessoas que te conhecem como coitadinho e coitadinhas, não é isso. Eles têm que conhecer como filho de Deus.
Vocês precisam com a sua boca falar isso. Como é que está, dona Maria? Estou bem, em nome de Jesus. Estou curado. Senhor, eu creio. E é assim que nós glorificamos o nosso Deus. Agora, se ficar, é só se defendendo. É só se defendendo. O diabo ataca, você se defende. Você tem que avançar, cair para cima. Porque na hora que você chega, o diabo ele tem que fazer igual o cachorro vira-lata e cair fora. No dia que o diabo perceber em vocês que vocês aprenderam a usar a autoridade de Deus, ele vai pensar 1000 vezes para olhar para você. Ele não vai querer conta com você. A minha casa não é espírito maldito. Aqui quem manda é Jesus. Eu não vou ficar mais em cima de uma cama. Eu não vou ficar mais isolado. Não, eu vou me movimentar. Porque na hora que eu começo a movimentar, o Espírito Santo movimenta a minha vida. E esse movimento me traz luz, me traz força e vontade de viver. Entende como é que é? Sim, sabemos que nós como seres humanos, nós podemos sim ter problemas físicos. Sim, somos seres humanos. Como eu já falei, todos nós um dia vamos morrer. Nós não sabemos como nós iremos morrer. Mas naturalmente uma doença vai destruir nossa vida. O nosso corpo, ou não? Se não for um infarto, uma enfermidade vem e vai matando esse corpo. Porque esse corpo precisa receber a punição que foi o pecado de Adão. O nosso corpo não era para morrer, mas por causa do pecado de Adão, recebemos uma punição. Aí por isso nós temos que morrer. E temos que aceitar isso. Se conformar com isso. Não ter medo da morte. Porque a morte não pode nos matar. A morte mata o corpo, mas não mata o nosso espírito. O diabo não pode tocar no teu espírito, porque o teu espírito pertence a Deus. Ele não pode tocar em meu espírito, porque um dia eu entreguei de fato verdade. Mas ele pode atingir o meu corpo. Se assim eu der lugar, ele vai atingir. Mas a minha alma não. Precisamos pensar diferente. Ao invés de você ficar pensando um monte de besteira na tua vida. Ah, Deus, você está vendo que eu estou sofrendo. Para com essas orações de derrotado. Deixa de estar reclamando pelos cantos. Mude a forma de pensar. Mude a forma de falar. De cada 10 palavras, 9 é de doença. Ah, eu estou ruim. Ah, eu dou aqui. Ah, eu não aguento mais. Ah, não sei o que, não sei o que. Tem pessoas, você basta ver outro, já muda a fisionomia, quer chorar, para ver se comove o coração da pessoa. Satanás das trevas, quem tem que estar murmurando é você, quem tem que estar é você. Eu vou levantar minha cabeça. Cada palavra que sai da minha boca é de vida. Eu consigo, eu posso. Obrigado, Jesus.